Ela queria provar que era forte, que podia seguir em frente sozinha. Mas ao vê-lo com outra, seu mundo desaba em silêncio. Sem pensar, ela se esconde sob uma mesa, buscando fugir da dor. Só não imaginava que, naquele esconderijo, encontraria o início de uma nova história. Se você ama histórias de amor intensas como essa, já deixa sua inscrição no canal e me conta nos comentários de onde você está assistindo. Eu quero muito saber. Mariana nunca imaginou que aquela noite seria o início de algo que mudaria sua vida para sempre. Sentada sozinha naquele restaurante em São Paulo, ela tentava desesperadamente parecer confortável, mas cada segundo ali era uma tortura silenciosa. As luzes suaves, o som do piano ao fundo, os casais conversando baixinho em suas mesas, tudo aquilo deveria ser romântico, relaxante. Mas para ela, era apenas mais um lembrete de que estava sozinha, de que os últimos 3 anos de sua vida tinham sido desperdiçados em um relacionamento que terminou da pior forma possível. Ela ainda se lembrava do dia em que descobriu tudo: a traição, as mentiras, a humilhação pública, quando todos os amigos em comum já sabiam antes dela. Tiago tinha sido a pessoa em quem ela mais confiou, e ele havia destruído tudo isso sem olhar para trás. Agora, 3 meses depois do término, Mariana estava ali, tentando provar para si mesma que conseguia fazer coisas sozinha, que conseguia sair de casa sem sentir aquele aperto no peito, aquela vontade constante de chorar. A terapeuta tinha dito que ela precisava se expor a situações novas, criar memórias boas, substituir as lembranças ruins por experiências positivas. Por isso ela estava ali, naquele restaurante sofisticado da região dos Jardins, um lugar que ela jamais frequentaria em outra situação. Mas a ideia era justamente essa: sair da zona de conforto, fazer algo diferente, algo que mostrasse para ela mesma que estava seguindo em frente. Mariana olhou para o cardápio pela 3ª vez, mas as palavras continuavam embaralhadas em sua mente. Risoto de fungo porcini, medalhão ao molho de vinho tinto, carpaccio de salmão. Tudo parecia complicado demais, caro demais, sofisticado demais para alguém como ela. Uma designer gráfica de 28 anos que trabalhava como freelancer e mal conseguia pagar o aluguel do seu apartamento de 1 quarto na Vila Madalena. O que ela estava fazendo ali foi quando ouviu aquela voz. Aquela maldita voz que ela conhecia tão bem, que tinha ouvido sussurrar palavras de amor em seus ouvidos por 3 anos, que tinha dito que a amava, que tinha prometido um futuro juntos. Mariana sentiu seu estômago revirar. Ela ergueu os olhos lentamente, como se pudesse de alguma forma estar enganada. Mas não estava. Tiago estava ali, entrando no restaurante com uma mulher nos braços. Uma mulher linda, elegante, de cabelos longos e lisos, vestindo um vestido vermelho que provavelmente custava mais do que o aluguel de Mariana. Eles riam, pareciam completamente à vontade, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Como se Mariana nunca tivesse existido, como se aqueles 3 anos nunca tivessem significado nada. O pânico tomou conta dela instantaneamente. O coração começou a bater descompassado, as mãos suaram frio, a respiração ficou difícil. Ela não podia ficar ali. Não podia deixar que ele a visse sozinha, comendo sozinha, sendo aquela pessoa patética que ela jurou que não seria mais. Mas também não podia simplesmente levantar e sair correndo. Isso seria ainda mais humilhante. O que fazer? O que fazer? Num impulso completamente irracional, Mariana se abaixou. Simplesmente deslizou da cadeira e se arrastou para debaixo da mesa, mais próxima, que felizmente estava coberta por uma toalha longa de linho branco que ia até quase tocar o chão. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que todos no restaurante podiam ouvi-lo. Ela se encolheu ali, no chão frio, sentindo-se ridícula, patética, mas ao mesmo tempo aliviada por estar escondida. Foi então que ela percebeu. Havia alguém sentado naquela mesa. Ela podia ver os sapatos masculinos, caros, de couro italiano, lustrados até brilhar. E havia pernas também, pernas vestidas em calças de alfaiataria impecável. Mariana congelou.
De todas as mesas vazias naquele restaurante, ela tinha que escolher justamente uma que estava ocupada. Ela ficou ali, paralisada, sem saber o que fazer, esperando a qualquer momento que o homem a denunciasse, que chamasse um garçom, que perguntasse em voz alta o que diabos ela estava fazendo debaixo de sua mesa. Mas nada disso aconteceu. Em vez disso, ela sentiu a toalha se mover ligeiramente, cobrindo melhor suas pernas, e então ouviu uma voz masculina, grave e suave, dizendo em tom baixo para alguém que provavelmente era um garçom: "Está tudo bem, obrigado. Só me traga mais um copo de vinho, por favor." Mariana arregalou os olhos. Ele estava cobrindo para ela. Mas por quê? Quem fazia algo assim por uma completa desconhecida que invadiu o espaço dele dessa forma tão constrangedora? Os minutos se arrastaram como horas. Mariana permaneceu ali, ouvindo o som abafado das conversas ao redor, o tilintar de taças, o arrastar discreto de cadeiras. Ela tentou se mover o mínimo possível, tentou nem mesmo respirar muito alto. E então, finalmente, ouviu a voz grave novamente. Dessa vez, falando baixinho, claramente direcionado a ela. "Eles já foram embora. Você pode sair agora." Mariana sentiu seu rosto queimar de vergonha. Como ela sairia dali? Como? Encararia aquele homem depois de uma situação tão ridícula? Mas ela não tinha escolha. Lentamente, cautelosamente, ela começou a se arrastar para fora de debaixo da mesa, tentando manter algum resquício de dignidade, embora isso fosse obviamente impossível naquela situação. Quando finalmente emergiu e ficou de pé, teve que segurar na beirada da mesa para se equilibrar. Suas pernas estavam dormentes de ficar encolhida por tanto tempo, seu vestido preto simples estava todo amassado, e ela tinha certeza de que seu cabelo castanho estava completamente bagunçado. Ela ergueu os olhos lentamente para ver quem era o homem que tinha testemunhado sua completa humilhação. E então seu coração parou por um motivo completamente diferente. O homem sentado à mesa era, sem dúvida, a pessoa mais bonita que Mariana já tinha visto na vida. Ele tinha cerca de 35 anos, cabelos negros penteados para trás de forma impecável, olhos escuros e profundos que a observavam com uma mistura de diversão e algo mais que ela não conseguia identificar. Usava um terno azul marinho que provavelmente custava mais do que seu carro, e havia um sorriso contido em seus lábios, como se estivesse tentando não rir, mas não de forma cruel, de forma quase terna. "Boa noite", ele disse, e sua voz era ainda mais bonita ouvida diretamente do que tinha sido debaixo da mesa. "Imagino que tenha sido uma emergência muito séria para justificar essa manobra criativa." Mariana sentiu seu rosto arder ainda mais. Eu sinto muito. Eu não sei o que deu em mim. Eu vi meu ex-namorado entrando com outra mulher e eu simplesmente entrei em pânico e... Não precisa explicar." Ele a interrompeu gentilmente. "Todos nós já quisemos nos esconder embaixo de uma mesa em algum momento. Você só teve coragem de realmente fazer isso." Havia algo no tom dele, algo na forma como ele olhava para ela, que fez Mariana relaxar um pouco. Ele não estava zombando dela. Ele parecia genuinamente compreensivo, talvez até um pouco impressionado com sua ousadia. "Eu deveria ir", Mariana disse, começando a se afastar. "Já incomodei o suficiente." "Espere", ele disse, e havia algo na voz dele que a fez parar. "Você veio aqui para jantar, não foi? Seria uma pena desperdiçar a coragem que teve para sair sozinha só por causa de um encontro infeliz. Por que não se senta e janta comigo? Considere uma compensação pelo constrangimento que causei ao não avisar que estava sentado aqui." Mariana piscou, confusa. "Mas você não causou constrangimento nenhum. Fui eu que invadi sua mesa. Então considere um pedido de desculpas preventivo por qualquer comentário inadequado que eu possa fazer durante o jantar", ele disse. E havia um brilho divertido em seus olhos. "Sou Felipe, a propósito. E você é?" "Mariana", ela respondeu automaticamente, ainda processando o que estava acontecendo. "Mariana", ele repetiu como se estivesse testando o nome. "Bem, Mariana, o que me diz? Vai me deixar jantar sozinho depois de ter compartilhado o espaço embaixo da minha mesa?"
Isso seria muito cruel. Havia algo irresistível nele. Talvez fosse o jeito como ele a olhava, como se realmente quisesse que ela ficasse, como se não fosse apenas piedade ou educação. Ou talvez fosse o fato de que, pela primeira vez em meses, ela se sentia vista de verdade, não como a ex-namorada de Tiago, não como a mulher traída e humilhada, mas simplesmente como Mariana. Eu não sei, ela disse hesitante. Eu não quero atrapalhar sua noite. Você já está atrapalhando, ele disse com um sorriso. Pode muito bem ficar e tornar o atraso mais agradável. E foi assim, de forma completamente inesperada e absurda, que Mariana se viu sentando à mesa com um completo estranho. Um estranho incrivelmente bonito, bem vestido e que, por algum motivo que ela não entendia, parecia genuinamente interessado em conhecê-la. A conversa fluiu de forma surpreendentemente natural. Felipe era charmoso, engraçado, atencioso. Ele fazia perguntas sobre ela, sobre seu trabalho como designer gráfica, sobre seus gostos, suas paixões. E diferente de Tiago, que sempre transformava qualquer conversa em algo sobre ele mesmo, Felipe realmente parecia interessado nas respostas. Ele ria das piadas dela, comentava com entusiasmo sobre os projetos que ela mencionava e havia uma forma como ele a olhava, que fazia Mariana se sentir especial, bonita, interessante. Quando o jantar terminou e eles saíram do restaurante, Mariana sentiu que tinha vivido um sonho. Felipe pediu seu número, disse que gostaria de vê-la novamente e havia uma sinceridade em sua voz que a fez acreditar que não era apenas conversa. Eles se despediram com um abraço e Mariana voltou para casa sentindo algo que não sentia há muito tempo: esperança. Nos dias que seguiram, eles trocaram mensagens constantemente. Bom dia, boa noite, piadas bobas, fotos aleatórias do dia. Felipe era atencioso, carinhoso, interessado. Ele perguntava como tinha sido seu dia, se preocupava quando ela mencionava que estava estressada com um projeto, a fazia rir com suas observações inteligentes sobre o mundo. E lentamente, muito lentamente, Mariana sentiu as paredes que tinha construído ao redor de seu coração começarem a desmoronar. Eles se encontraram mais vezes. Um café na Vila Madalena, uma caminhada no Parque Ibirapuera, um cinema seguido de conversa até tarde da noite, em uma lanchonete aberta 24 horas. Cada encontro era melhor que o anterior, cada conversa mais profunda, cada toque mais significativo. E então, em uma noite chuvosa de sexta-feira, quando estavam abrigados em uma marquise esperando a chuva passar, Felipe a beijou. Foi um beijo suave, delicado, cheio de promessas não ditas. E quando se separaram, Mariana viu nos olhos dele o mesmo sentimento que estava crescendo dentro dela. Algo real, algo poderoso, algo que poderia se transformar em amor. Mas o que Mariana não sabia, o que ninguém tinha lhe contado, era quem Felipe realmente era. Ela não sabia do império que ele comandava, das empresas que levavam seu sobrenome, da fortuna que ele tinha herdado e multiplicado. Para ela, ele era apenas Felipe, o homem que tinha oferecido refúgio quando ela estava escondida debaixo de uma mesa, o homem que a fazia rir, que a fazia se sentir viva novamente. E quando a verdade finalmente viesse à tona, quando ela descobrisse tudo aquilo que ele tinha escondido dela, seria tarde demais. Porque naquele momento, naquela noite chuvosa em São Paulo, Mariana já estava se apaixonando. E talvez, apenas talvez, ele também estivesse. Está gostando dessa história? Conte-me qual a sua opinião dessa história. E como você acha que ela irá acabar. As semanas seguintes foram como um sonho do qual Mariana não queria acordar. Ela e Felipe se viam sempre que possível. E mesmo quando não estavam juntos fisicamente, havia mensagens constantes, ligações que se estendiam pela madrugada, risadas compartilhadas através da tela do celular. Mariana sentia-se renascendo, como se os últimos meses de tristeza e solidão fossem apenas um pesadelo distante, que finalmente estava terminando. Felipe tinha um jeito de fazê-la se sentir especial, que era completamente diferente de tudo que ela havia experimentado antes. Com Tiago, ela sempre sentiu que tinha que provar seu valor,
que tinha que se esforçar para merecer atenção e carinho. Mas com Felipe era diferente. Ele a procurava. Ele fazia questão de estar presente. Ele demonstrava de 1000 formas pequenas e grandes que se importava com ela. Uma tarde de sábado, Felipe apareceu no apartamento dela com uma sacola cheia de ingredientes e anunciou que ia cozinhar para ela. Mariana riu, duvidosa, mas ele insistiu. Passou a tarde inteira na cozinha minúscula do apartamento, preparando uma massa ao molho de tomates frescos com manjericão que ficou surpreendentemente deliciosa. Eles jantaram sentados no chão da sala, porque a mesa era pequena demais, e o sofá estava coberto de tecidos e amostras de projetos que Mariana estava desenvolvendo. "Você é incrível, sabia?" Felipe disse naquela noite enquanto observava os desenhos espalhados pela sala. "O seu talento é absurdo. Essas criações são geniais." Mariana sentiu o rosto aquecer. "São só uns projetos freelancer. Nada demais." "Nada demais?" Ele repetiu, pegando um dos esboços. "Mariana, isso aqui é arte. Você já pensou em abrir seu próprio estúdio? Fazer algo maior?" "Com que dinheiro?" Ela riu sem humor. "Mal consigo pagar as contas do mês. Abrir um estúdio é um sonho muito distante para alguém como eu." Havia algo na expressão de Felipe naquele momento, algo que Mariana não conseguiu decifrar. Parecia que ele queria dizer alguma coisa, mas se conteve. Em vez disso, apenas puxou-a para um abraço e disse: "Um dia você vai conseguir. Eu tenho certeza disso." Mas nem tudo era perfeito. Havia momentos em que Mariana sentia que Felipe estava escondendo algo dela. Pequenas coisas, como quando ele mudava de assunto rapidamente quando ela perguntava sobre o trabalho dele, ou quando ele sempre escolhia lugares discretos para seus encontros, nunca os restaurantes famosos ou badalados que pontilhavam São Paulo. Ele também nunca a apresentou a ninguém do círculo social dele, e quando ela mencionava isso casualmente, ele desviava a conversa com uma piada ou um beijo. No começo, Mariana tentou não pensar muito nisso. Afinal, eles estavam juntos há apenas algumas semanas. Era normal que ele quisesse manter as coisas mais reservadas no início, não era? Mas com o passar do tempo, a insegurança começou a crescer. E junto com a insegurança, vieram as memórias dolorosas de Tiago, de como ele também tinha seus segredos, suas mentiras, suas traições. Uma noite, durante uma conversa ao telefone, Mariana finalmente reuniu coragem para perguntar: "Felipe, você está escondendo alguma coisa de mim?" Houve uma pausa do outro lado da linha. Uma pausa longa demais, para ser confortável. "Por que você está perguntando isso?" Ele finalmente respondeu, e havia algo cauteloso em sua voz. "Eu não sei", Mariana disse, sentindo seu coração acelerar. "É que às vezes eu sinto que você não me conta tudo. Sobre seu trabalho, sua vida. Eu nem sei onde você mora direito. Nunca estivemos na sua casa." "Mariana", Felipe disse, e sua voz estava cheia de algo que poderia ser culpa ou preocupação. "Você confia em mim?" "Eu quero confiar", ela respondeu honestamente. "Mas depois de tudo que passei com meu ex, é difícil. Eu preciso saber que você está sendo honesto comigo." "Eu sou honesto", ele disse rapidamente. "Eu só... Tem algumas coisas sobre a minha vida que são complicadas de explicar, mas não tem nada a ver com você, Mariana. Não tem nada a ver com o que sinto por você, que é real e verdadeiro." Mariana queria acreditar nele. Deus como ela queria acreditar. Mas a dúvida já estava plantada, e dúvidas têm o hábito de crescer na escuridão. Foi então que Felipe a convidou para um evento. Um evento beneficente, ele disse, para arrecadar fundos para uma instituição de caridade que ele apoiava. Seria numa sexta-feira, à noite, em um hotel de luxo na região da Avenida Paulista. Ele disse que queria que ela fosse sua acompanhante, que estava na hora de ela conhecer algumas pessoas importantes da vida dele. Mariana ficou animada e nervosa ao mesmo tempo. Comprou um vestido novo com o dinheiro que tinha guardado para emergências, um vestido azul escuro simples, mas elegante, e passou a semana inteira se preparando mentalmente para aquela noite. Finalmente, ela conheceria o mundo de Felipe. Finalmente entenderia melhor quem ele era,
fora dos encontros discretos e conversas íntimas. Quando a noite finalmente chegou, Felipe passou para buscá-la dirigindo um carro que fez Mariana arregalar os olhos. Um Mercedes preto e reluzente, que provavelmente custava mais do que ela ganharia em vários anos. Ele saiu do carro usando um smoking que o fazia parecer saído de uma revista de moda, e quando ajudou Mariana a entrar no veículo, ela sentiu pela primeira vez que talvez estivesse entrando em um mundo ao qual não pertencia. O hotel era ainda mais impressionante do que ela imaginava. Luzes brilhantes, valetes uniformizados, pessoas em trajes de gala entrando e saindo. Mariana sentiu seu estômago revirar de nervosismo quando Felipe estendeu o braço para ela e começaram a subir os degraus da entrada principal. Foi quando começaram os cumprimentos. Pessoas parando Felipe a cada 2 passos, apertando sua mão, dizendo coisas como: "Senhor Almeida, que prazer vê-lo aqui." E "Senhor Felipe, obrigado por todo o apoio à causa." Mariana sentia a cabeça girando. Senhor Almeida, por que estavam tratando Felipe com tanta reverência? Por que havia fotógrafos tirando fotos dele, como se fosse alguém famoso? Dentro do salão, a situação só piorou. Havia centenas de pessoas, todas vestidas em trajes caríssimos, joias que brilhavam sob os lustres de cristal, garçons circulando, com bandejas de champanhe em taças de cristal. E todos, absolutamente todos, pareciam conhecer Felipe. Mais do que isso, pareciam respeitá-lo, admirá-lo, tratá-lo como se fosse alguém extremamente importante. Mariana começou a perceber os cochichos, mulheres olhando para ela e depois sussurrando entre si, homens examinando-a com curiosidade mal disfarçada. Ela ouvia fragmentos de conversas. Quem é ela? Nunca viu Felipe Almeida com alguém assim. Você acha que é sério? E então ela ouviu um nome que a fez congelar. Alguém ao lado dela, conversando com outra pessoa, mencionou casualmente: "A Almeida Holdings deve estar faturando bilhões esse ano." O Felipe realmente transformou o império que o pai deixou. Mariana sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Almeida Holdings. Felipe Almeida. Ela conhecia esse nome. Todo mundo em São Paulo conhecia esse nome. Era um dos maiores conglomerados empresariais do Brasil, com atuação em construção civil, tecnologia, energia. E Felipe, seu Felipe, era o dono, o herdeiro bilionário que comandava tudo isso. Ela olhou para ele, que estava a alguns metros de distância, conversando animadamente com um grupo de executivos, e de repente foi como se estivesse vendo um estranho. Todas as peças começaram a se encaixar. A forma, como ele sempre tinha dinheiro para pagar os restaurantes sem nem olhar a conta. O carro caro, as roupas impecáveis, a forma como evitava falar sobre trabalho. Não era porque o trabalho dele era chato ou porque ele queria manter as coisas simples. Era porque ele estava escondendo quem realmente era. Uma mulher se aproximou de Mariana naquele momento. Uma mulher linda, de cerca de 30 anos, usando um vestido vermelho que provavelmente custava mais do que o aluguel anual de Mariana. Seu cabelo loiro estava preso em um coque sofisticado, e havia diamantes em seus ouvidos que brilhavam com luz própria. "Você deve ser a nova acompanhante do Felipe", a mulher disse, e havia algo afiado em seu sorriso. "Sou Fernanda, ex-namorada dele." Mariana sentiu seu estômago revirar. "Prazer", ela conseguiu dizer. "É sempre interessante ver as escolhas dele", Fernanda continuou, olhando Mariana de cima a baixo de uma forma que a fez se sentir pequena, inadequada. "Ele tem fases, sabe? Às vezes gosta de se cercar do nosso mundo. Às vezes gosta de experimentar algo mais simples." As palavras foram como um tapa no rosto. Mariana sentiu lágrimas picar em seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair. "Não, leve para o lado pessoal, querida", Fernanda disse, sua voz gotejando falsa simpatia. "Felipe é um homem bom, mas ele sempre volta para onde pertence, para o nosso mundo, para pessoas como eu. Aproveite enquanto dura, mas não se iluda achando que isso vai virar algo sério. Homens como ele não se casam com mulheres como você." Fernanda se afastou então, deixando Mariana parada ali, tremendo de raiva e humilhação.
Ela olhou ao redor do salão para todas aquelas pessoas ricas e importantes, e de repente tudo fez sentido. Ela nunca pertenceria àquele mundo. Ela era apenas uma designer gráfica que trabalhava como freelancer, que morava em um apartamento minúsculo, que mal conseguia pagar as contas. O que ela estava fazendo ali? O que ela tinha pensado que estava fazendo com Felipe? Quando Felipe finalmente voltou para o lado dela, Mariana estava com os olhos marejados e o rosto pálido. "Mari, o que aconteceu?" Ele perguntou imediatamente, pegando sua mão. "Você está bem?" "Por que você não me contou?" Ela sussurrou, sua voz tremendo. "Por que você escondeu de mim quem você realmente é?" Felipe fechou os olhos por um momento, como se soubesse que esse momento chegaria eventualmente. "Vamos sair daqui. Preciso conversar com você." Eles saíram do salão, indo para uma varanda vazia que dava vista para a cidade de São Paulo iluminada. O ar frio da noite fez Mariana tremer, e Felipe imediatamente tirou o paletó do smoking e colocou sobre seus ombros. "Eu deveria ter te contado antes", ele começou, sua voz carregada de arrependimento. "Eu sei disso. Mas, Mariana, você precisa entender. Quando te conheci, quando você estava escondida debaixo daquela mesa, você não fazia a menor ideia de quem eu era. E isso foi tão refrescante, tão libertador. Pela primeira vez na minha vida, alguém estava interessada em mim pelo que eu sou, não pelo que eu tenho." "Mas você mentiu", Mariana disse, lágrimas finalmente escorrendo por seu rosto. "Você me deixou acreditar que era apenas uma pessoa normal, quando na verdade você é... isso tudo." Ela gesticulou vagamente em direção ao salão. "Eu nunca menti", Felipe insistiu. "Eu só não contei tudo. E eu ia contar, Mariana, eu juro. Eu só estava esperando o momento certo, um momento em que você já confiasse em mim o suficiente para entender que o dinheiro não muda quem eu sou por dentro." "Mas muda tudo", Mariana exclamou. "Muda completamente tudo. Você vive em um mundo diferente do meu, Felipe. Um mundo onde as pessoas usam vestidos que custam mais do que meu carro, onde diamantes são acessórios casuais, onde todo mundo te trata como royalty. Como você achou que isso ia funcionar? Como você achou que eu me sentiria quando descobrisse que tenho sido apenas mais uma distração, mais uma fase sua antes de você voltar para o seu mundo de verdade?" "Você não é uma distração", Felipe disse, pegando o rosto dela entre suas mãos. "Você é a coisa mais real que aconteceu na minha vida nos últimos anos. Tudo aquilo lá dentro, todo aquele luxo, aquelas pessoas, nada disso é real, Mariana. É tudo superficial, é tudo aparência. Mas você, o que sinto por você, isso é real." Mariana queria acreditar. Cada fibra do seu ser queria acreditar nele. Mas as palavras de Fernanda ecoavam em sua mente, junto com todas as inseguranças que ela carregava desde o fim do relacionamento com Tiago. Ela não era suficiente. Ela nunca tinha sido suficiente. E agora ela tinha certeza disso. "Eu preciso ir embora", ela disse, afastando-se dele. "Eu preciso pensar." "Mariana, por favor", Felipe implorou, mas ela já estava tirando o paletó dele de seus ombros e caminhando em direção à saída. Ela pegou um táxi de volta para casa e, durante todo o trajeto, chorou. Chorou pela ilusão que tinha construído, pelo conto de fadas que pensou estar vivendo. Chorou porque, apesar de tudo, ainda estava se apaixonando por Felipe. E chorou porque sabia que, talvez, Fernanda estivesse certa. Talvez ela realmente fosse apenas uma fase, uma distração temporária do mundo real dele. Quando chegou em casa, encontrou dezenas de mensagens de Felipe. Pedidos de desculpas, explicações, declarações de que ele se importava com ela. Mas Mariana não respondeu nenhuma. Apenas se deitou na cama e continuou chorando, até que o cansaço finalmente a venceu e ela caiu em um sono inquieto e cheio de pesadelos. Os dias que se seguiram foram os mais difíceis que Mariana havia enfrentado desde o término com Tiago. Ela se trancou em casa, recusando-se a atender às ligações de Felipe, ignorando as mensagens que continuavam chegando a cada hora. Ela sabia que estava sendo covarde, que deveria pelo menos conversar com ele adequadamente, mas não conseguia.
Cada vez que pensava em encará-lo, lembrava-se daquele salão luxuoso, das pessoas olhando para ela com desdém, das palavras venenosas de Fernanda. No quarto dia de silêncio, Mariana estava sentada em seu sofá, mexendo distraidamente no celular, quando viu uma notificação do Instagram. Era uma mensagem de Tiago. Ela hesitou antes de abrir, mas a curiosidade venceu. Vi que você está saindo com o Felipe Almeida. Sempre soube que você era interesseira, mas não imaginei que miraria tão alto. Aposto que está se achando agora, não é? Pena que ele nunca vai te levar a sério. Você não tem classe suficiente para o mundo dele. Mariana sentiu a raiva explodir dentro dela. Como? Ele se atrevia? Depois de tudo que tinha feito, depois de ter traído ela, humilhado ela, destruído a confiança dela, ele ainda tinha a audácia de julgá-la. Suas mãos tremiam enquanto digitava uma resposta. Mas antes que pudesse enviar, ela parou. Não, ela não devia nada a Tiago. Não precisava se justificar para ele, não precisava se defender. Ele não merecia nem mesmo uma resposta. Então ela simplesmente bloqueou o número dele e jogou o celular no sofá. Mas o estrago estava feito. As palavras dele se juntaram às de Fernanda, criando um coro de vozes em sua cabeça que repetia sem parar. Você não é suficiente. Você não pertence àquele mundo. Você vai acabar sendo descartada. Naquela noite, Mariana recebeu uma visita inesperada. Sua melhor amiga, Júlia, apareceu na porta com uma garrafa de vinho e uma determinação inabalável de não ir embora até que Mariana contasse tudo. Você está me evitando há dias, Júlia disse, entrando no apartamento sem esperar convite. E eu vi as fotos do evento beneficente nas redes sociais. Você e o Felipe Almeida? Sério, Mari? Quando você ia me contar que estava namorando um dos homens mais ricos do Brasil? Mariana desabou. Contou tudo. Para Júlia, desde o encontro embaixo da mesa até a noite desastrosa do evento. Falou sobre como se sentiu enganada, inadequada, ridícula. E Júlia ouviu tudo em silêncio, apenas servindo o vinho quando o copo de Mariana esvaziava. Posso te fazer uma pergunta? Júlia disse quando Mariana finalmente terminou de falar. Você gosta dele? Isso não importa, Mariana respondeu, limpando os olhos. Claro que importa, Júlia insistiu. É a única coisa que importa, na verdade. Você gosta dele? Mariana fechou os olhos. Eu acho que estou me apaixonando por ele, ou pelo menos pela pessoa que eu achava que ele era. E quem você achava que ele era é muito diferente de quem ele realmente é. Mariana pensou sobre isso. Pensou em todas as conversas que tiveram, nas risadas compartilhadas, na forma como Felipe a fazia se sentir vista e valorizada. Pensou no jeito como ele cozinhou para ela, como se interessou genuinamente por seu trabalho, como a beijou naquela noite chuvosa. Nada daquilo tinha sido mentira. Nada daquilo tinha mudado só porque ela agora sabia quantos zeros havia na conta bancária dele. Não, ela admitiu baixinho. Ele continua sendo a mesma pessoa. Eu é que estou deixando a insegurança me consumir. Exatamente, Júlia disse. Olha, Mari, eu entendo que você está assustada. Depois do que o Tiago fez, é natural que você tenha medo de confiar em alguém de novo. Mas você não pode deixar que o passado destrua seu presente. E definitivamente não pode deixar que as palavras de uma ex invejosa e de um ex idiota definam o que você vale. Mas e se eles estiverem certos? Mariana sussurrou. E se eu realmente não pertencer àquele mundo? E se ele perceber isso e me deixar? E se ele não deixar? Júlia retrucou. E se você for exatamente o que ele precisa? E se vocês dois conseguirem fazer dar certo apesar das diferenças? Você nunca vai saber se ficar aqui escondida com medo de tentar. As palavras de Júlia ficaram ecoando na cabeça de Mariana depois que a amiga foi embora. E pela primeira vez em dias, ela permitiu-se realmente pensar sobre o que queria. Não o que Fernanda achava, não o que Tiago dizia, mas o que ela, Mariana, realmente desejava no fundo do seu coração. E a verdade era que ela queria Felipe. Queria dar uma chance ao que eles tinham, queria descobrir se aquele sentimento crescente entre eles poderia se transformar em algo duradouro e real. Mas para isso, ela precisava ser corajosa.
Precisava enfrentar seus medos e suas inseguranças. No dia seguinte, Mariana finalmente respondeu às mensagens de Felipe. Pediu que se encontrassem, que conversassem de verdade. Ele respondeu em segundos, dizendo que poderia ir até ela, mas Mariana disse que preferia ir até ele. Era hora de conhecer o mundo dele de verdade, de ver onde ele morava, como vivia. O apartamento de Felipe ficava em um dos edifícios mais luxuosos dos jardins, no último andar. Quando Mariana entrou, teve que fazer um esforço, consciente para não deixar a boca cair aberta. O lugar era imenso, com janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo. Havia obras de arte nas paredes, móveis de designer, uma cozinha maior que o apartamento inteiro dela. Mas o que chamou sua atenção mesmo foi Felipe. Ele estava diferente do homem impecável do evento. Usava uma calça de moletom e uma camiseta simples, estava descalço e havia sombras sob seus olhos que indicavam que ele também não tinha dormido bem nos últimos dias. "Mari", ele disse, e havia tanta emoção em sua voz que o coração dela apertou. "Você veio." "Eu vim", ela confirmou. "Precisamos conversar." Eles se sentaram no sofá enorme da sala de estar, mantendo uma distância cautelosa um do outro. "Eu não devia ter escondido a verdade de você", Felipe começou. "Foi errado e eu sinto muito. Mas você precisa entender, Mariana. Eu passo a vida inteira cercado de pessoas que só se importam com meu sobrenome, com minha conta bancária. Desde criança, eu aprendi a desconfiar das intenções de qualquer um que se aproximasse de mim. E quando te conheci, quando você estava embaixo daquela mesa, completamente vulnerável e honesta, foi como um sopro de ar fresco. Você não fazia ideia de quem eu era e, mesmo assim, aceitou jantar comigo. Conversou comigo como se eu fosse apenas uma pessoa normal. E eu me apaixonei por isso. Me apaixonei por você." Mariana sentiu seu coração acelerar. "Você se apaixonou?" "Estou me apaixonando", ele corrigiu, olhando diretamente nos olhos dela. "Cada dia mais. E sei que isso assusta você. Assusta a mim também. Mas eu não quero mais esconder nada de você. Quero que você conheça minha vida de verdade, toda ela, as partes boas e as difíceis. Quero que você decida com todas as informações se quer estar comigo." Mariana respirou fundo. "Eu também estou me apaixonando por você, mas tenho tanto medo, Felipe. Medo de não ser suficiente para o seu mundo. Medo de que um dia você acorde e perceba que pode ter alguém melhor, alguém que realmente pertença ao seu círculo social." "Você acha que eu quero alguém do meu círculo social?" Felipe perguntou, pegando a mão dela. "Mariana, eu cresci rodeado por pessoas como a Fernanda. Mulheres que foram criadas para se casar com homens como eu, que sabem todas as regras da sociedade, que nunca dizem a coisa errada em jantares de negócios. E sabe o que todas elas têm em comum? São vazias, previsíveis, superficiais. Nenhuma delas jamais se esconderia debaixo de uma mesa porque viu o ex com outra. Nenhuma delas jamais falaria com tanta paixão sobre design gráfico que eu ficaria ouvindo por horas. Nenhuma delas seria real como você é." Mariana sentiu lágrimas encherem seus olhos, mas dessa vez eram lágrimas diferentes. "Eu quero acreditar em você. Quero tanto acreditar." "Então acredite", Felipe disse, aproximando-se dela. "Me dê uma chance de provar que isso é real, que o que sinto por... Você não tem nada a ver com dinheiro ou status social. Tem a ver com a forma como você me faz rir, como me desafia, como me faz querer ser uma pessoa melhor." Eles se beijaram então, um beijo cheio de promessas e segundas chances. E quando se separaram, Mariana sabia que tinha tomado uma decisão. Ela ia tentar. Ia dar uma chance ao amor, mesmo com todos os medos e inseguranças. Porque se havia uma coisa que os últimos dias lhe ensinaram, era que uma vida sem riscos era uma vida sem possibilidades. Nas semanas que se seguiram, a relação deles mudou. Ficou mais aberta, mais honesta. Felipe a apresentou aos seus amigos de verdade, não apenas aos conhecidos de negócios. Levou-a para conhecer sua família, uma mãe viúva e elegante que, surpreendentemente, adorou Mariana desde o primeiro momento. Ele começou a frequentar o apartamento dela,
a ajudá-la com projetos, a fazer parte da sua vida cotidiana de uma forma que nunca tinha feito antes. Mariana, por sua vez, começou a se permitir entrar no mundo dele. Aceitou convites para eventos, aprendeu a navegar pelas conversas superficiais dos jantares de negócios, descobriu que podia se manter firme, mesmo cercada, por pessoas que inicialmente a olhavam com desdém. E aos poucos, essas mesmas pessoas começaram a respeitá-la, a vê-la não apenas como a namorada do Felipe Almeida, mas como Mariana, a designer talentosa que tinha ideias inovadoras e uma personalidade forte. Mas nem tudo eram flores. Fernanda não desistiu facilmente. Ela aparecia em eventos, sempre encontrando uma forma de ficar perto de Felipe, de fazer comentários sutis que visavam minar a confiança de Mariana. E Tiago, descobrindo através de conhecidos em comum sobre o relacionamento dela, começou a espalhar rumores nas redes sociais, insinuando que Mariana era uma interesseira que tinha planejado tudo desde o início. Um dia, Mariana encontrou Fernanda no banheiro de um restaurante onde tinha ido jantar com Felipe. "Ainda aqui?" Fernanda disse, retocando a maquiagem no espelho. "Impressionante. Geralmente elas não duram tanto." Mariana respirou fundo, lembrando-se de todas as conversas com Júlia, de todas as palavras de encorajamento de Felipe. "Sabe, Fernanda, eu costumava ter medo de você. Medo de que você estivesse certa, de que eu não fosse suficiente. Mas sabe o que eu descobri? Você está com medo de mim." Fernanda virou-se bruscamente. "Com medo de você? Por favor." "Sim, com medo, Mariana." Continuou surpreendendo-se com a própria coragem. "Com medo porque eu tenho algo que você nunca teve. O amor verdadeiro dele. Felipe nunca olhou para você da forma como olha para mim. E você sabe disso. Por isso você está aqui, tentando me derrubar, tentando me fazer desistir. Mas não vai funcionar, porque eu o amo e ele me ama. E nenhuma palavra venenosa sua vai mudar isso." Pela primeira vez, Fernanda ficou sem palavras. Mariana não esperou por uma resposta. Simplesmente saiu do banheiro de cabeça erguida, sentindo-se mais forte e mais confiante do que nunca. Quando contou para Felipe sobre o encontro, ele a abraçou forte e disse: "Estou tão orgulhoso de você. Você é incrível, sabia?" E Mariana percebeu que, finalmente, estava começando a acreditar nisso também. Que ela era incrível, que merecia amor, que era suficiente exatamente como era. Mas a vida, como sempre, tinha mais surpresas reservadas. E a maior delas estava prestes a acontecer de uma forma que nenhum dos dois poderia ter previsto. Foi Felipe quem teve a ideia. Uma noite, enquanto estavam deitados no sofá do apartamento dele, assistindo a um filme que nenhum dos dois estava realmente prestando atenção, ele disse: "E se você abrisse seu próprio estúdio?" Mariana riu. "Felipe, já conversamos sobre isso. Eu não tenho dinheiro para investir em algo assim." "Mas eu tenho," ele disse, sentando-se e olhando para ela com uma expressão séria. "Deixa eu investir em você, Mari. Não como namorado, mas como investidor. Eu vi seus projetos, seu talento. Isso seria um investimento inteligente. Você poderia montar um estúdio, contratar uma equipe, pegar clientes maiores." Mariana sentiu seu estômago revirar. "Não, não posso aceitar isso." "Por que não?" "Porque seria exatamente o que todos estão dizendo," ela explodiu. "Que estou com você pelo dinheiro. Que sou uma interesseira. Se você me der dinheiro para abrir um negócio, vai confirmar tudo que a Fernanda e o Tiago estão falando sobre mim." Felipe pegou o rosto dela entre as mãos. "Mariana, olha para mim. Quem liga para o que eles dizem? Você sabe a verdade. Eu sei a verdade. Isso é tudo que importa." "Mas importa para mim," Mariana disse, lágrimas enchendo seus olhos. "Importa porque eu preciso provar, primeiro para mim mesma, que consigo fazer isso sozinha. Que meu sucesso é meu, não emprestado de você, você entende?" Felipe suspirou, mas assentiu. "Eu entendo. Mas quando você estiver pronta, quando conseguir por mérito próprio e quiser expandir, a oferta continua de pé. Não como caridade, mas como reconhecimento do seu talento." Mariana concordou, e eles voltaram a assistir ao filme. Mas as palavras dele ficaram ecoando em sua mente. Um estúdio próprio.
Era um sonho que ela mal se permitia ter, que parecia tão distante, tão impossível. Mas talvez, apenas talvez, não fosse tão impossível assim. Nas semanas seguintes, Mariana começou a trabalhar mais duro do que nunca. Aceitou todos os projetos freelancer que conseguiu, trabalhou até tarde da noite, sacrificou fins de semana. Felipe tentava convencê-la a descansar, mas ela estava determinada. Estava provando algo não para os outros, mas para si mesma. E então aconteceu algo que mudou tudo. Um dos clientes dela, uma pequena startup de tecnologia para a qual ela tinha criado toda a identidade visual, cresceu exponencialmente e foi comprada por uma empresa maior. E os novos donos adoraram o trabalho de Mariana, tanto que ofereceram um contrato exclusivo para ela redesenhar a marca consolidada. Um contrato que valia mais dinheiro do que ela tinha ganho no ano inteiro. Mariana estava em êxtase. Finalmente estava conseguindo. Por mérito próprio, sem ajuda de ninguém. Ela contou para Felipe naquela noite, e ele a pegou nos braços e girou com ela pela sala, rindo e comemorando como se a vitória fosse dele também. "Estou tão orgulhoso de você", ele disse beijando-a. "Você conseguiu, Mari. Sozinha." "Não sozinha", ela corrigiu, olhando nos olhos dele. "Você me apoiou, acreditou em mim, me deu força quando eu queria desistir. Isso também é seu." Foi nessa época que as coisas começaram a ficar realmente sérias entre eles. Felipe passou a passar mais tempo no apartamento dela do que no próprio. Roupas dele começaram a aparecer no armário dela. Escovas de dente compartilhadas, café da manhã juntos. Todas aquelas pequenas intimidades que transformam um relacionamento em algo mais profundo, mais permanente. A mãe de Felipe, Dona Helena, convidou Mariana para um almoço particular. Mariana estava nervosa, mas a mulher mais velha a recebeu com um abraço caloroso e um sorriso genuíno. "Meu filho nunca foi tão feliz", Dona Helena disse enquanto serviam o almoço. "Eu o vejo sorrindo de verdade, rindo de verdade. Isso é por sua causa, Mariana." "Ele também me faz feliz", Mariana respondeu sinceramente. "Muito feliz." "Eu sei que não foi fácil para você", Dona Helena continuou. "Entrar no nosso mundo, lidar com as pessoas que julgam, com as ex-namoradas invejosas. Mas você se manteve firme, manteve sua dignidade e sua autenticidade. Isso é raro, e é exatamente o que meu filho precisava." As palavras de Dona Helena tocaram Mariana profundamente. Pela primeira vez, ela sentiu que talvez, apenas talvez, ela realmente pertencesse àquela família. Não porque tinha se transformado em alguém diferente, mas porque tinha permanecido ela mesma. Mas o passado ainda tinha uma última cartada para jogar. Uma noite, Mariana estava em casa trabalhando em um projeto quando recebeu uma ligação de Júlia, sua voz tensa e preocupada. "Mari, você precisa ver o que o Tiago postou nas redes sociais. É horrível." Mariana abriu o Instagram com o coração apertado. E lá estava, uma postagem longa de Tiago, cheia de insinuações e mentiras. Ele dizia que Mariana tinha planejado tudo desde o início, que tinha pesquisado sobre Felipe antes daquele jantar, que tinha se escondido debaixo da mesa de propósito para chamar a atenção dele, que era tudo uma armação, uma jogada calculada de uma mulher interesseira e manipuladora. As lágrimas encheram os olhos de Mariana, não porque acreditava nas mentiras, mas porque estava cansada. Cansada de ter que se defender, cansada de ter que provar sua inocência para pessoas que já tinham decidido julgá-la. Quanto tempo mais ela teria que aguentar aquilo? Felipe chegou minutos depois, tendo visto a mesma postagem. Ele estava furioso, com os olhos brilhando de raiva contida. "Vou processar ele", Felipe disse imediatamente. "Vou acabar com ele. Como ele se atreve a mentir sobre você dessa forma?" "Não", Mariana disse calmamente, surpreendendo a si mesma. "Não faça isso." "Mas, Mari, ele está destruindo sua reputação." "Minha reputação está bem", ela respondeu. "As pessoas que importam sabem a verdade. As que não sabem nunca vão acreditar em mim de qualquer forma. Não importa o que eu diga ou faça. Não vou desperdiçar mais energia com o Tiago. Ele não merece."
Felipe a olhou com uma mistura de surpresa e admiração. Você tem certeza? Tenho, Mariana disse. E pela primeira vez ela realmente tinha. Estava cansada de deixar que o passado a definisse, de deixar que as palavras de pessoas amarguradas a ferissem. Era hora de seguir em frente de verdade. Ela postou uma única resposta nas redes sociais, curta e direta. A verdade não precisa de defesa. Quem me conhece sabe quem eu sou. Os que não conhecem não importam. E então ela bloqueou Tiago de todas as plataformas e decidiu nunca mais pensar nele. A reação foi surpreendente. Amigos, colegas, até pessoas que Mariana mal conhecia, começaram a comentar palavras de apoio. E mais importante, vários clientes em potencial entraram em contato dizendo que tinham visto seu trabalho e gostariam de contratá-la. A tentativa de Tiago de destruí-la tinha, ironicamente, dado mais visibilidade ao seu talento. Foi nessa época que Felipe começou a agir de forma estranha, mais nervoso, mais distraído. Mariana percebeu que ele estava escondendo algo, mas dessa vez não tinha medo. Ela confiava nele. Sabia que, fosse o que fosse, ele contaria quando estivesse pronto. A verdade veio em uma sexta-feira à noite. Felipe a convidou para jantar, dizendo apenas que tinha uma surpresa. Mariana achou que seria um restaurante novo, talvez um presente. Mas quando o carro parou, ela percebeu onde estavam. Era o mesmo restaurante onde tudo tinha começado. O lugar onde ela tinha se escondido debaixo da mesa, onde tinha conhecido Felipe, onde sua vida tinha mudado completamente. O restaurante estava vazio, exceto por eles. Felipe tinha reservado o lugar inteiro. Havia velas acesas em todas as mesas, pétalas de rosas espalhadas pelo chão, música suave tocando ao fundo. Era a coisa mais romântica que Mariana já tinha visto na vida. Felipe, o que é tudo isso? Ela perguntou, sentindo lágrimas já começarem a formar em seus olhos. Você se lembra daquela noite? Felipe perguntou, levando-a até a mesa onde ele estava sentado, quando ela se escondeu embaixo. Você estava desesperada, assustada, tentando se esconder do seu ex. E eu estava aqui sozinho, cansado de um mundo superficial e vazio. E então você invadiu meu espaço, literalmente. Ele sorriu, e havia tanto amor em seus olhos que o coração de Mariana acelerou. Naquele momento, Mariana, minha vida mudou. Eu só não sabia ainda. Mas cada dia, desde então, confirmou o que eu já sentia naquela primeira noite. Que você é especial. Que você é real. Que você é a pessoa com quem eu quero passar o resto da minha vida. Felipe se ajoelhou então, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Mariana levou as mãos à boca, lágrimas agora correndo livremente por seu rosto. Mariana, eu te amo. Amo sua força, sua coragem, sua autenticidade. Amo como você me desafia, como me faz querer ser melhor. Amo como você permaneceu você mesma, mesmo quando o mundo inteiro tentou fazer você mudar. E eu quero passar todos os dias da minha vida te amando, te apoiando, construindo um futuro ao seu lado. Você aceita se casar comigo? Por um momento, Mariana não conseguiu falar. Estava vendo a cena inteira como se estivesse de fora, como se fosse um filme, um sonho do qual acordaria a qualquer momento. Mas era real. Aquilo tudo era real. O homem que ela amava estava ajoelhado diante dela, oferecendo seu coração, seu futuro, sua vida. Sim, ela finalmente conseguiu dizer, sua voz tremendo de emoção. Sim, sim, 1000 vezes sim. Felipe se levantou e a beijou, e foi como se todas as peças finalmente se encaixassem. Todas as dores do passado, todas as inseguranças, todos os medos, tudo isso fazia sentido agora porque tinha levado ela até ali, até aquele momento perfeito. Quando se separaram, Felipe colocou o anel em seu dedo. Era lindo, delicado, exatamente o tipo de coisa que Mariana escolheria para si mesma. Ele a conhecia, realmente a conhecia. Tem mais uma coisa, Felipe disse pegando a mão dela. Vem comigo. Ele a levou até o fundo do restaurante, onde havia uma porta que dava para uma área privada. E quando abriu a porta, Mariana viu que não estavam sozinhos. Júlia estava lá,
Dona Helena, alguns amigos próximos de ambos, todos sorrindo e aplaudindo. Eu sei que você não gosta de ostentação, Felipe disse baixinho em seu ouvido, mas queria que as pessoas que nos amam compartilhassem desse momento conosco. Mariana olhou ao redor, para todas aquelas pessoas que tinham apoiado ela e Felipe, que tinham acreditado no amor deles, mesmo quando todos os outros duvidavam, e sentiu seu coração transbordar de gratidão e felicidade. A festa improvisada durou horas. Havia comida, bebida, música, risadas. Dona Helena abraçou Mariana e sussurrou que estava ganhando a filha que sempre quis. Júlia chorou de alegria e disse que sempre soube que aquela noite no restaurante era o início de algo especial. Quando finalmente ficaram sozinhos novamente, já era madrugada. Felipe e Mariana caminharam pelas ruas vazias de São Paulo, de mãos dadas, planejando o futuro. Eu estava pensando, Felipe disse. Quando você abrir seu estúdio, e vai abrir porque você é incrível e talentosa, eu gostaria de ser seu primeiro cliente. Não por favoritismo, mas porque genuinamente acho que você faria um trabalho melhor do que qualquer outra pessoa. Mariana sorriu. Você sabe que vou cobrar o preço cheio, né? Sem desconto de noiva. Não esperaria nada diferente. Ele riu. Nos meses que seguiram, a vida de Mariana mudou de formas que ela nunca imaginou possíveis. Com o dinheiro do contrato grande, ela conseguiu alugar um pequeno escritório e começar seu próprio estúdio. Contratou 2 assistentes, jovens designers talentosos que ela mentorara online. O negócio cresceu rapidamente e logo ela estava pegando clientes cada vez maiores e mais prestigiados. Felipe cumpriu sua palavra e foi seu primeiro grande cliente, contratando-a para redesenhar a identidade visual de uma das divisões da Almeida Holdings. E Mariana provou que merecia o contrato, entregando um trabalho que foi elogiado não apenas por Felipe, mas por todo o conselho da empresa. Fernanda eventualmente desistiu de suas tentativas de separar o casal, encontrou um novo alvo para suas garras e saiu das vidas deles. Tiago também desapareceu, suas mentiras tendo sido expostas e sua credibilidade destruída. O casamento foi marcado para a primavera do ano seguinte. Mariana insistiu em algo pequeno e íntimo, apenas família próxima e amigos queridos. Felipe concordou, dizendo que tudo o que importava era estar com ela. O resto eram apenas detalhes. Na noite antes do casamento, Mariana estava sozinha em seu antigo apartamento, que ela tinha decidido manter como escritório e espaço de trabalho. Ela olhou ao redor, para todos os esboços nas paredes, para o sofá onde tinha chorado tantas vezes depois do término com Tiago, para a mesa onde tinha recebido a ligação de Felipe pela primeira vez. Tudo tinha começado ali, naquele pequeno espaço. Toda a jornada, todo o crescimento, toda a transformação. Ela tinha entrado naquele apartamento como uma mulher quebrada, machucada, sem confiança em si mesma, e estava saindo como alguém completamente diferente, forte, confiante, realizada, amada. No dia do casamento, enquanto caminhava em direção a Felipe, Mariana pensou em tudo que tinha passado para chegar ali. As traições, as dores, as inseguranças, os medos. Mas também pensou nas vitórias, nas conquistas, no amor que tinha encontrado quando menos esperava. Felipe a esperava no altar com lágrimas nos olhos, vestindo um terno simples, mas elegante. Quando ela chegou ao lado dele e ele pegou suas mãos, Mariana sentiu que finalmente estava em casa. Quem diria, ela sussurrou para ele antes que a cerimônia começasse, que se esconder debaixo de uma mesa seria a melhor decisão da minha vida. Felipe riu, aquele sorriso lindo que ela tanto amava. Quem diria, ele respondeu, que a mulher mais incrível do mundo literalmente cairia aos meus pés. E ali, cercados pelas pessoas que amavam, Felipe e Mariana se casaram. Não foi um conto de fadas perfeito, porque a vida real nunca é. Foi algo melhor. Foi real, verdadeiro, conquistado com luta e coragem e amor. Anos depois, quando contavam a história de como se conheceram, as pessoas sempre riam. Mas Felipe e Mariana sabiam a verdade, por trás daquela anedota engraçada. Sabiam que, às vezes,
os momentos mais constrangedores podem levar às maiores alegrias. Que a vulnerabilidade pode ser o caminho para o amor verdadeiro. E que, às vezes, para encontrar seu destino, você precisa ter coragem de se esconder debaixo de uma mesa. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Mariana e Felipe tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de superação, amor e coragem, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou nessa história. Foi a força de Mariana ao enfrentar suas inseguranças? Foi o amor paciente de Felipe? Ou foi a mensagem de que nunca é tarde para recomeçar e encontrar a felicidade? Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, que nos fazem refletir sobre o amor, a superação e o poder de acreditar em nós mesmos. Te esperamos no próximo episódio com mais uma história que vai mexer com suas emoções.